Fazendo o que eu tenho feito hoje, como que eu vou chegar no final do ano? Melhor? Igual? Pior? Temos melhorado, crescido todos os dias? Ou temos desperdiçado mais uma oportunidade? Então Deus nos fez fortes, mas uma mentalidade errada me torna um fracassado. Uma nova atitude mental precisa ser estabelecida hoje. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse espírito. Que espírito é esse? Diga, eu bebo do espírito da palavra profética para 2025. O Senhor tem o melhor vinho para a minha vida e Ele separou o melhor para o final. Amém, pessoal? Você crê? Graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Diga comigo, por favor, mentalidade de superação. Superação. A nossa mente precisa ter esse padrão. Eu preciso me superar, eu preciso romper, eu preciso crescer. Porque a maioria das pessoas fica aprisionada a um padrão velho, ultrapassado. O diabo captura pensamentos. Ele captura pensamentos, crenças que nós vamos acumulando ao longo da nossa vida. Aqueles pensamentos de que eu não posso, eu não consigo, não é para mim, eu não consigo perdoar, eu não consigo esquecer. Isso afeta demais a vida das pessoas. Isso afeta demais os relacionamentos, o casamento, os filhos das pessoas. E a pessoa ela se convence. Porque o diabo ele sempre tem bons argumentos. A gente muitas vezes não faz o que tem que fazer porque o outro me provoca. Eu sou desse jeito porque a minha mãe era assim, porque o meu pai era assim. Eu faço dessa forma porque eu aprendi a ser assim. Então a gente tem argumentos convincentes, eu não vou mudar, porque o que o fulano fez, ele não merece que eu faça assim, ele não merece que eu seja assim. E as pessoas, as famílias, os casamentos vão se degradando. Mas a palavra, ela nos ensina a pegar todos aqueles pensamentos mentirosos e fazer o quê, pessoal? Fala, obrigá-los. Fala, obrigá-los. Eu pego e obrigo a obedecer a palavra. A gente já leu essa palavra várias vezes. Eu pego os pensamentos cativos, você não vai pensar assim mais. Você não vai pensar mais que você é um coitado, você não vai pensar mais que você é um injustiçado, você não vai pensar mais que você não pode, que você não consegue perdoar, que você não consegue romper, você vai colocar na sua cabeça que eu consigo, eu posso, vai ser diferente. É uma decisão. Eu tomo uma decisão de pensar diferente, eu tomo uma decisão de renovar a minha mente. Tudo são decisões, você estar aqui foi uma decisão. Você pegar alguma coisa e aplicar lá fora, vai ser outra decisão. Porque uma decisão você já tomou, de vir aqui, mas você pode tomar a decisão de sair do mesmo jeito. De entrar a palavra por aqui, sair por aqui, o que falou mesmo? Não sei, mas eu fui na igreja, é o que basta. Não basta. Porque muitas pessoas vão morrer dentro de igrejas, morrer com um rótulo de evangélico, mas fracassadas, infelizes, frustradas, angustiadas, pesadas, sem poder viver a vida plena, a vida abundante que o Senhor nos prometeu. Então são decisões. Pensar é um treinamento. Fala, pensar é um treinamento. A gente acostumou a pensar de um jeito. Você levanta, trabalha, você se relaciona com as pessoas porque você tem um padrão. Então, o exercício que a gente tem que analisar e fazer todos os dias é se esse padrão tem melhorado todos os dias. Eu tenho sido uma pessoa melhor, o meu relacionamento tem melhorado, a minha vida, a minha fé, a minha vida espiritual, a minha vida com Deus, tudo tem melhorado. Ou não, se eu continuo praticando uma mesma coisa, ou seja, pensar num treinamento, assim como um músculo, ele é desenvolvido através da repetição,
Um pensamento precisa ser fortalecido também com a repetição da coisa certa. Então você fica falando para alguém, você não muda, você não faz nada certo, você é muito chato, você é muito difícil, fala isso para o marido, fala isso para a esposa, fala isso para o filho. Está só reforçando o velho padrão. Você não tem jeito. Estou com dó, uma mulher casar com você está perdida, o marido que casar com você está perdido. Nossa, a pessoa que você conhecer, estou até com dó dela. Quem aguenta você? Ninguém aguenta você. Desse jeito ninguém vai gostar de você. E a gente está reforçando. Eu sou chato mesmo, eu sou feio mesmo, eu sou burro mesmo. As coisas não andam mesmo para mim, porque eu nasci com problema, né? Não, o problema está nessas crenças. O problema está naquilo que foi colocado. Então, um péssimo marido certamente teve o exemplo de um exemplo do pai que foi um péssimo marido. Não tem aquela frase, né? O fruto não nasce longe da árvore, não cai longe da árvore. Então, às vezes está aí, uma péssima esposa também veio porque viu a mãe ser uma péssima esposa. Então, são padrões que a gente cresce e desenvolve, mas que a palavra nos dá um norte, não precisa ser assim. Então, eu não pego cativo essas crenças de que mulher é tudo igual, homem é tudo igual, eu não posso dar moleza, porque senão faz isso, porque senão faz aquilo, não pode confiar. A gente tem que se libertar dessas mentiras. Isso é uma das provas de fé. Sabe por quê? Porque tem gente que começa a fazer algumas coisas, mas dura uma semana, dura 10 dias, dura até 2 semanas e depois ela para. Por que para? Porque ela não acredita que aquele é o jeito certo de conduzir a vida. Então ela até é carinhosa, ele é até mais carinhoso, atencioso com a esposa, com o marido, tal, mas aí o outro não corresponde do jeito que ele gostaria, aí ele para. Aí a pessoa para de plantar, para de fazer. Então, se eu não acredito que esse é o jeito certo, que é o padrão bíblico, eu nunca vou viver uma nova vida, porque eu estou sempre de começos e de recomeços. Eu faço um pouco, depois paro de novo. Então, a gente precisa analisar tudo na nossa vida. Às vezes, o seu pai nunca foi um bom administrador. Aí o filho acaba, pelo padrão, não sendo também bem-sucedido financeiramente. Às vezes o pai ou a mãe era sempre muito duro, muito seco, muito ríspido. Ou às vezes o pai ou a mãe era muito permissivo, deixava o filho fazer tudo. Por quê? Aí agora está fraco, não sabe se posicionar, é inseguro, porque um era muito rígido, muito duro, muito seco. Aí fica naquela insegurança, fica implorando o amor. Outro era muito permissivo, deixava fazer tudo, não deixava ter os enfrentamentos. Aí agora não sabe se posicionar, não sabe dizer não sabe agarrar as oportunidades. Às vezes é igual a gente vê muitas vezes. A pessoa não tem força para orar, não tem força para concordar, ela não pega com firmeza, aquela mão mole. Por quê? Porque tudo na vida dela não ensinou, agarra as oportunidades. É um que falou que você não ia dar conta, então nem vou nem começar, eu não vou dar conta mesmo. E o outro que falava, não, deixa que eu faço. Aí ele não aprendeu a ter as experiências dele. Então tem sempre os extremos que vão atrapalhando a nossa vida e os nossos descendentes. Então a gente precisa analisar que a maior parte daquilo que a gente recebeu na nossa vida não foi o padrão correto. Os nossos pais deram o que eles tinham. Boa parte não era o correto. A gente pegou mentira, a gente pegou desequilíbrio, a gente pegou adultério, a gente pegou ignorância, a gente pegou um monte de bobagens, um monte de coisas que atrapalham, que se tornam ciclos viciosos na vida. E o nosso padrão é o de Cristo. Nosso padrão é o bíblico. A gente vê nessa geração, uma geração extremamente fraca, uma geração que tem todas as facilidades que existem. Tem tudo. A gente vê que tudo é feito, a gente falou esses dias, tudo é feito para a pessoa poupar tempo. Falei agora de manhã.
Tem micro-ondas, tem internet de banda larga, tem aviões mais rápidos, tem celulares mais potentes, tudo para que a gente ganhe tempo. E as pessoas não vivem falando que elas estão sem tempo para nada? Não é estranho isso? Não é maluco? Porque por um lado a gente está sempre falando que não tem tempo para orar, não tem tempo para a família, não tem tempo para Deus, não tem tempo para cuidar da saúde. Mas o diabo, ele vem sempre com aquela mentira: não, você sempre tem tempo, você não está bem com a sua esposa hoje? Amanhã você vê isso. Você está querendo comprar um negócio que não era hora de você comprar, que era hora de você se organizar, tal. Mas se não tiver essa outra oportunidade, então faz agora, porque dinheiro depois você ganha. Aí a pessoa nunca prospera, ela nunca organiza a vida dela, está sempre endividada, está sempre apertada, está sempre com a vida desalinhada. Porque o diabo, ele faz as pessoas, ele dá a ideia das pessoas que elas sempre vão ter tempo. Eu vou ter tempo para depois orar, só preciso organizar minha vida, e eu vou ter tempo para ir mais na igreja, eu vou ter tempo para ficar com os meus filhos. E o tempo está passando, ele está perdendo o relacionamento com os filhos, o tempo está passando, ele não tem produzido riqueza, o tempo está passando, ele não tem se aprofundado em Deus, o tempo está passando, o casamento dele está acabando, porque ele está deixando para amanhã. Amanhã eu vejo isso, amanhã eu penso nisso, amanhã eu me preocupo, agora não é a hora. E a gente vê uma geração reproduzindo isso, uma geração procrastinadora, que não faz nada, não lê, não tem dons, não tem talentos, porque não desenvolve nada. Quer ser youtuber, fica o dia inteiro no celular, não tem foco para sentar meia hora para ler alguma coisa, porque está tão viciada, tão acostumada com tela, com estímulo, com vídeos rápidos, com explosão de imagens na frente dos olhos, que você sentar e olhar para uma folha preta e branca é a morte para a pessoa. Então, são pessoas improdutivas, são pessoas frustradas, obviamente, porque elas não estão saindo do lugar, e é um padrão maligno, infelizmente. Tem gente que a gente conversa, e a gente orienta, a gente fala, a gente manda mensagem, a gente liga, a gente ajuda a pessoa, a gente dá orientação, faz assim, estou com você, vamos fazer junto. Aí você pergunta para a pessoa: você está fazendo? Você está orando? Você está lendo a Bíblia? Você está fazendo a sua rotina da forma alinhada, certinha, né? Porque se você não muda nada, nada vai mudar na sua vida. Então, do jeito que você está vivendo hoje, é o jeito que você vai estar vivendo dia 31 de dezembro, olhando para trás, triste, frustrado, perdi mais um ano da minha vida, enfim. Aí você pergunta para a pessoa: você está fazendo isso? Estou com você, estou todo dia lá lembrando, mandando mensagem e tal. Não estou. Poxa vida. Pessoa, são fortalezas, pessoal. E a gente precisa ter essa mentalidade: eu preciso me superar. Pelo amor de Deus, eu não posso mais aceitar essa vida, eu não posso mais aceitar esses mesmos resultados. Olha só, olha o peso dessa palavra, pessoal. Ezequiel 16:30 na NVI. Como você tem pouca força de vontade, palavra do soberano Senhor, quando você faz todas essas coisas, agindo como uma prostituta descarada. Ou seja, você se vende por qualquer coisa, por nada. Você se vende por um lanche, você se entrega por um saco de bolacha. Quando eu vi, eu já comi a pizza inteira. Quando eu vi, eu tomei aquele pote de sorvete inteiro. Quando eu vi, eu já estava tantas horas assistindo programas improdutivos no celular, não fiz nada. Quando eu vi, eu já tinha estourado, já tinha brigado, já tinha xingado. Quando eu vi, eu já tinha feito. Não tem gente que fala assim: eu fiquei cego. Fiquei cego, joguei na cabeça, gritei, ofendi, ataquei, falei da moral, falei do passado, ou seja, acabei com tudo, não quero saber. Como você tem pouca força de vontade. Põe de novo, olha lá. Olha a palavra. Olha o que a palavra está falando, como você tem pouca força. Quando você faz todas essas coisas agindo como uma prostituta, ou seja, se vendendo. Tem gente que se entrega com muita facilidade. O estopim dela é muito pouquinho, a resiliência dela é muito baixa.
Ela se entrega por uma pornografia, por uma foto. Quando eu vi, eu não aguentei, eu me masturbei. Quando eu vi, eu falei. Quando eu vi aquela foto. Quando eu vi... Mente fraca. Mente que não tem trabalhado essa renovação. Então, se os pais não se fortalecem, eles estão criando filhos fracos também. Aqueles filhos que não fazem nada, aqueles filhos que não terminam nada. Às vezes bota o menino num curso, dá um mês ou menos, o menino já está falando, não gosto, não quero fazer piano, não quero fazer teclado, não quero fazer esporte, eu não quero fazer nada. Mas desde quando a nossa carne ela pede para preguiça? Ela pede para a gente ser preguiçoso, ela quer que a gente seja preguiçoso. Ela quer que a gente seja frustrado. Por isso que esse é um treinamento diário. Aí a pessoa vai dando margem, vai dando aso lá para o filho. Porque ele não gosta, ele não quer, está só fortalecendo, está só fortalecendo, não precisa terminar nada mesmo, tadinho. Não precisa fazer isso mesmo, né? Tadinho. Quando você crescer, você vai decidir, vai fazer suas escolhas. Desde quando a gente tem cabeça para fazer boas escolhas, pessoal? Se a gente não tiver alguém que nos encaminhe, se não for a palavra nos dirigindo, que escolha boa que a gente faria? Casamento está mal? Separa. Estou com fome de comer uma porcaria, que é sempre mais agradável comer uma porcaria, eu vou comer. Não quero trabalhar hoje? Não vou. Vou pedir o atestado. Você sabe muito bem que é assim. Aí a gente vai passando para a próxima geração a fraqueza. Não começa e não termina. Não começa nada porque não tem iniciativa para nada, é passivo demais. Se começa alguma coisa, não dá sequência porque não tem força de vontade. Como você tem pouca força de vontade? Não tem resiliência para nada. E as pessoas vão se justificando atrás de rótulos. Você não vê que hoje é o tempo que as pessoas sempre têm um motivo para não fazer o que elas têm que fazer? Eu não faço porque eu tenho déficit de atenção. Eu não faço porque eu tenho uma ansiedade. Eu não faço porque eu tenho uma síndrome. Eu não faço porque o meu cérebro... Eu podia falar também, quantas sentenças que me fizeram, me passaram. Não, ele não vai estudar, ele vai ter epilepsia, ele vai ter que tomar remédio para o resto da vida. Eu podia, minha vida não dá assim porque eu tenho um atraso mental. Minha vida não é assim, eu não posso dirigir, eu não posso ter uma autonomia. Alguém a vida inteira vai dirigir para mim, porque vai que eu tenho um ataque no trânsito. Eu não posso. Coitadinho de mim. Eu não posso, não consigo. Minha vida é assim, eu tenho uma síndrome, eu tomo remédio, mas às vezes acontece. É a vida. Mas ainda bem que eu tenho um remédio. Não é assim que as pessoas fazem, pessoal? Sim ou não? Não sempre acham um motivo para justificar suas misérias? Infelizmente. Infelizmente, as pessoas aceitam essas fortalezas. Então o doutor disse que eu tenho isso. Meu filho tem isso, coitadinho. Ele tem esse problema, ele tem aquele outro problema, porque o médico falou. Quantos diagnósticos que a gente já ouviu, que a ciência tem mostrado, crianças com hiperatividade, que não é que ela tem hiperatividade, ela tem algum defeito no cérebro dela, não, é que a mãe, desde pequena, para a criança não encher a paciência dela, ela dá um tablet, dá um celular, bota na TV e fica lá, menino, me deixa aí, eu tenho que estudar, eu tenho que ficar quieto, eu quero o meu tempo. Criança não vê a luz do dia, criança não brinca, criança não se relaciona com outras crianças. Quando você bota ela para estudar, é óbvio que vai ser a morte para ela, então ela está mal na escola, então bota no Kumon, bota no professor particular, ou seja, tira de mim, tira de perto de mim, deixa para o professor cuidar, sua responsabilidade, estou te pagando. Não é assim. E a pessoa vai criando, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, eu vou criando fortalezas. Eu vou aumentando essas fortalezas, daqui a pouco eu tenho Jericós, várias Jericós na minha vida, várias Jericós na minha mente, que nada ultrapassa aquilo. Não tem esperança, não tem força, não tem resiliência, não tem foco, não tem nada. Chega,
Fala comigo, chega. Chega, eu não aceito isso. Ele fala, eu não aceito isso. Eu tenho que pegar esses pensamentos malignos e torná-los cativos. Chega de mente fraca, olha aqui em 2 Coríntios 10. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos de toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Tudo que a gente falou agora são argumentos, pretensões contra a palavra, contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Para torná-lo obediente a Cristo. Então eu pego esses pensamentos malignos e torno obediente a Cristo. Mas se eu não pego esses pensamentos, eu vou continuar convivendo e carregando essas fortalezas. E elas, obviamente, vão me impedir de viver algo superior. Então nós precisamos trazer para a nossa vida. Quais as fortalezas que você ainda carrega? Sabe por quê? Porque se eu sou uma pessoa difícil, que eu não convivo bem, que eu não tenho paz, que eu não tenho equilíbrio, que eu não tenho uma força interna, eu vou ser uma pessoa difícil. E se eu não convivo bem comigo mesmo, o que vai acontecer, pessoal? A gente tem uma lei da atração. Se eu não estou bem comigo mesmo, eu não vou estar bem com ninguém. Então, às vezes, você tem uma dificuldade com as pessoas, por quê? Você tem problema com você. Eu tenho problema comigo. Então eu vou ter problema com o outro. Mas eu tomo uma decisão, vou pegar esse pensamento cativo hoje. Eu vou pensar certo a partir de hoje. Eu vou pensar naquilo que edifica, naquilo que é bênção para a minha vida. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Fala comigo, nada me faltará. Ó, 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Então, a misericórdia, a bondade do Senhor vai me seguir sempre. E habitarei na casa do Senhor por longos dias, ou seja, nada me faltará. Minha mente, não tem escassez. O Senhor está falando, nada me faltará, não vai faltar força, saúde, não vai faltar dinheiro, não vai faltar bênção, não vai faltar equilíbrio, não vai faltar paz, não vai faltar nada, nada me faltará. Então uma pessoa que pensa segundo a palavra de Deus, a mente dela é o quê? Fala comigo, é próspera. Ela acredita. Então gente que não quer mudar, ela tem uma mente escassa, ela apresenta tudo aquilo que a gente já falou, eu não posso, eu não consigo, eu tenho esse problema, essa deficiência, é culpa do outro. A pessoa justifica, é a idade, é o trabalho, é a síndrome. Mas pessoas livres, pessoas prósperas na mente, elas têm força, elas têm energia. Lembra que a gente fala do Abraão? Abraão, com 75 anos, mudou a vida dele. Tinha vigor. Caleb tinha vigor, aos 85 anos, ele falava, eu estou com a energia dos 40. Moisés, eram velhos de idade, mas a mente era viva, a mente era flexível. Olha o exemplo de Caleb, que mente flexível que esse cara tinha. Ele saiu da escravidão como todo mundo, com 85 anos, ele acreditava, igual o Josué. Com 85 anos, ele lutou as guerras de todos os irmãos dele, ele foi o último a conquistar a terra dele, porque ele lutou as guerras de todo mundo. Ele não falou em voltar, em parar, em desistir, ele não se achou injustiçado, nossa, eu sou o único, eu vou morrer, não consegui minha terra. 85 anos, o homem falando, eu tenho a mesma força, a mesma energia dos 40. Foi há 45 anos que o Senhor me prometeu. Agora, dá o que é meu, dá a minha montanha. Me dá a região montanhosa. Não quero o vale, a planície, o negócio
facilzinho, não, porque vai poupar meu joelho, vai poupar minha bacia, aqui minha coluna. Não, me dá a região montanhosa para eu subir. Não estou pedindo facilidade, não. Foi aquela região que me prometeu lá atrás, então é essa que eu quero aqui. Não precisa mudar para me ajudar nada, não. Eu quero isso. Isso é mentalidade, pessoal, de superação. Eu não vou ser escravo para sempre, eu não vou pensar errado para sempre, eu não vou fazer assim. Olha aqui, pessoal, aqui em Lucas 13, 6. Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Fala comigo, por quê? Deixá-la inutilizar a terra. Respondeu o homem: Senhor, deixa por mais 1 ano, e se eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte. Amém. Quantas coisas infrutíferas, quantas figueiras infrutíferas você ainda deixa na sua vida? Tem coisa que talvez você está deixando na sua vida há mais de 3 anos. Aqui estava 3, que já é um tempo considerável de inutilidade. Imagina, pensa aí, tenta imaginar coisas infrutíferas, quantas coisas erradas você tem permitido que permaneçam na sua vida. Às vezes você está lutando com gente que claramente não quer ajuda, não quer mudar. Mas você está lá se desgastando e fica triste. Puxa, luta, vamos, vai lá. A pessoa não quer mudar. Aí você desgasta, você fica triste, às vezes você fica magoado. Ou seja, você lança uma expectativa numa pessoa que ela claramente, eu não quero mudar. Não insista comigo. Tem que fazer como Samuel às vezes, né? O Senhor falou para Samuel: Samuel, até quando você vai se entristecer por causa do Saul? Eu já rejeitei, Samuel, já a página virada para mim, você vai ficar se agarrando a isso até quando, Samuel? Tá bom, Senhor. Não é que você vai odiar ou desejar o mal, mas simplesmente você para de se desgastar com algumas coisas. A pessoa é o que é. Mudo eu vou mudar. Vou esperar que o outro vai mudar? Não, eu vou ter que fazer a minha parte. Então tem muito, às vezes, qual que é a figueira infrutífera? Hábitos errados. Às vezes você tem hábitos ainda de falar, de lidar com as coisas. Às vezes você poderia ser um marido melhor, uma esposa melhor, mas você fala: eu não quero, não estou disponível, não estou disposto a fazer, não consigo fazer. São figueiras infrutíferas, porque eu consigo sim. Se eu falo que eu não consigo ser um marido melhor, ou a mulher fala que não consegue ser uma esposa melhor, consegue sim. Só botar força. Por que não consegue? Orgulho. O orgulho não deixa as pessoas fazerem as coisas. Ela pode, ela tem graça, ela tem favor, ela só não tem disposição. Aí é diferente, não é que ela não consegue, ela não tem disposição. Porque aí tem que exercitar a fé, aí tem que rasgar a carne, aí tem que tirar o orgulho, aí tem que ter humildade, aí tem que entender a palavra: tudo que você fizer, faça o seu melhor. Tudo que você fizer, faça como se fosse para o Senhor. Não, eu não quero fazer, porque eu estou fazendo para Ele, porque eu estou fazendo para ela. Eu não penso com a cabeça, não, eu estou fazendo para Deus, eu quero agradar a Deus. Não, se eu fizer, Ele vai gostar, Ele vai achar, ela vai pensar assim, então não vou fazer. Orgulho. Então, são fortalezas. Porque tudo que a gente bota força para fazer, a gente faz. Você precisar entregar um negócio, você precisa fazer uma viagem, você precisa, vai ter uma premiação, você vai fazer. Para a carne, a gente sempre tem disposição. É verdade ou não é, pessoal? Sim. 1 Pedro 3,10. Pois quem quiser amar a sua vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal. Fala comigo, afaste-se do mal. Ok, faça o bem, busque a paz com perseverança. Fala comigo, busque a paz. Só uma vez? Uma semana. Quando? Quanto? Perseverantemente. Faça isso sempre, busque a paz sempre, com perseverança.
Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Então você quer viver dias felizes? Guarde a sua língua do mal. Chega de palavras pesadas, chega de lábios pesados, chega de falsidade e seus lábios da falsidade. Chega de se aproximar do mal. O que é mal? Mal é o pecado, mal são os sentimentos, mal são os pensamentos errados. São maus. Ingratidão é mal. Pessoas ingratas. Tem muita coisa que é má. Se eu penso errado, eu vou viver errado. Se eu penso errado, eu vou sentir errado. Se eu sinto essas coisas ruins sobre mim, se eu sinto coisas ruins em relação ao outro, é porque eu penso assim. É simples. Se eu quero viver dias felizes, eu tenho que me afastar do mal. Sentimentos que me fazem ter raiva do outro são maus. Então eu trato as pessoas desse jeito porque eu sinto isso. Por que eu sinto isso? Porque eu penso isso. Então são renovações de todas as áreas. Para que eu seja livre. Se eu não sou livre internamente, o que uma pessoa escrava faz? Ela tenta escravizar os outros. Veja que os 10 espiões que foram lá à terra, vistoriar a terra, vigiar a terra, conhecer a terra, eles eram escravos na mente. E eles quiseram que todos fossem escravos, tanto que todo mundo falou, vamos levantar um líder para voltar para o Egito. Então, escravo quer que outros sejam escravos. Pessoas escravas querem que todo mundo pense como ele. Então, se eu não sou feliz, se eu não sou livre internamente, eu vou trabalhar para que outros sejam escravos também. Porque são as minhas crenças, eu não consigo, eu não posso, eu não dou conta de nada, eu acho que você também não deve fazer, que não é hora para você, que você não vai dar conta, que não é tempo para você. É assim que as pessoas fazem. Aí às vezes tem aquele lá que ataca o outro, né? Porque você não me faz feliz. Porque você não me fez feliz. Ninguém faz ninguém feliz. Se a pessoa é infeliz dentro dela, é infeliz com ela vai fazer o outro infeliz também. Mas se a pessoa é feliz internamente, ela consegue fazer o outro feliz. Porque eu não faço você feliz, você não vai me fazer feliz. Eu preciso ser feliz para levar felicidade. Então eu preciso de maturidade. A gente precisa amadurecer, preciso de autorresponsabilidade, de perseverança. Busque a paz com perseverança. Então a maioria das pessoas não vive em paz, porque ela não tem paz internamente. Ela reclama, ela joga na cara, ela ataca, ela mostra o nível de ferida que ela tem. Quando pega para falar, não é para resolver, é só para expor, e fala lá 1 hora, 1h30, 2 horas, e fala, e é aquela coisa maçante, aquela coisa, ela não trabalha pela paz, ela trabalha para estar certa, ela trabalha para falar. E ter paz, fala comigo, ter paz é uma decisão. Eu decido ter paz. Eu preciso ter a fome certa. A fome te conduz a alguma coisa. Quando você tem uma fome, você vai para a cozinha, você vai fazer alguma coisa, você vai ligar para um lugar. A fome te conduz a alguma coisa. A gente precisa ter fome de vencer. Você tem fome de vencer? Você tem fome de crescer? Você tem fome de romper? Você tem fome de ser cada dia melhor? Tem que ter fome. Tem que ter alvos, tem que ter metas, tem que melhorar todos os dias no casamento, melhorar todos os dias na sua disciplina, melhorar todos os dias na sua vida espiritual. Começou alguma coisa? Começou um processo aí dentro da sua casa? Não para mais. Tenha credibilidade, não seja aquela pessoa que as pessoas olham para você e falam, ele começa e para, é fogo de palha, é um risco na água o que ele fala, não cumpre, né? Fala e finge que depois esqueceu, não sai do lugar. Se nada mudar, nada mudará. Se nada mudar, nada mudará.
Então é a pergunta que a gente faz frequentemente: fazendo o que eu tenho feito hoje, como que eu vou chegar no final do ano? Melhor? Igual? Pior? Mentalidade de superação. Temos melhorado, crescido todos os dias? Ou temos desperdiçado mais uma oportunidade? Aqui em Filipenses 3,13 diz assim, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus os esclarecerá. Então, somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Então, cresça um pouco mais todos os dias, mas não retroceda. Cresça um pouco sempre, porém, continuamente. Vivamos, tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Foi para frente? Não vai mais para trás. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria. Vamos juntos, pessoal. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quantas dessas virtudes do Espírito Santo você tem? Amor não é sentimento, é atitude. São atitudes. Você não mostra amor falando eu te amo, você mostra amor respeitando, cuidando, zelando, abençoando, ajudando. Alegria, você é uma pessoa alegre? Paz, você tem paz? Paciência, é estúpido, estourado, ou você trabalha por esse... Não, tá bom, paciência. Amabilidade, uma suavidade, ou é só no chute, no coice. Bondade, fidelidade, mansidão e, obviamente, domínio próprio. Porque a gente pode fazer tudo. Sem domínio próprio, a gente faz um dia, 2, uma semana, acabou. Domínio próprio, equilíbrio, vou estabelecer isso. Olha aqui, Mateus 5:41. Mas se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Então o que a palavra está falando? Se você faça sempre mais, surpreenda, faça mais do que foi pedido, mais do que é exigido. Lucas 17:10. Assim também vocês, quando tiverem feito tudo que foi ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Então você fez tudo assim perfeito, direitinho. Jesus diz: você é um servo inútil. Nossa, mas eu fiz tudo certinho. Exatamente, porque eu tenho que superar, surpreender, romper. Então o que a palavra está falando, pessoal? A palavra está o tempo todo nos estimulando a romper. A palavra está nos estimulando a romper. Se eu andei um pouco mais, eu posso andar um pouquinho mais. Se eu andei bastante, eu posso ir mais um pouquinho. Se eu fiz bastante hoje, eu posso fazer um pouco mais amanhã do que eu fiz hoje. Deus nos fez fortes. Fala comigo, Deus me fez forte. Mas é a mentalidade errada que me torna fraco. Deus nos fez fortes, mas a mentalidade errada é que nos torna fracos. Então nós precisamos ter atitude, intencionalidade. Se não houver esse rompimento, pessoal, o que vai sobrar daqui a pouco? Somente frustração. Você não quer romper? Você acha que está complicado, está difícil? Eu acho que vai ficar mais difícil se eu não romper agora. Se eu não aproveitar a minha oportunidade. Então Deus nos fez fortes, mas uma mentalidade errada me torna um fracassado. Colossenses 3:12. Portanto, como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Olha só, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros.
Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Que a paz seja o juiz. Guarda isso. Visto que vocês foram chamados para viver em paz, não em guerra, pessoal. Como membros de um só corpo e sejam agradecidos. O que eu pedi para você guardar? Que a paz seja o seu juiz. Que você seja agradecido, que você seja grato, que você perdoe. Que a paz, eu quero paz, eu não quero guerra. Eu não quero estar certo. Tem gente que só quer estar certo. Ele mina, ele fica lá minando na conversa, mina nos argumentos, cansa a cabeça do outro, do cônjuge, e cansa as pessoas, e justifica, e não cede. E, pelo amor de Deus, que pessoa chata, pessoa difícil, pessoa que não tem paz dentro dela, ela tira a paz de todo mundo. Que a paz seja o seu juízo. Eu quero paz. Vamos resolver? Vamos ser inteligente? Vamos quebrar isso agora? Errei, você errou também, né? Mas não vou aqui jogar na cara, você não joga na minha cara, vamos ajustar, vamos fazer o que é inteligente, vamos ser maduros, vamos ser adultos, né? Maturidade, vamos romper, vamos fazer diferente. Colossenses 4:5, sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Responda de forma sábia, inteligente. Que o seu falar seja agradável, educado, suave. Você é uma pessoa gentil, doce com seu cônjuge? Você é uma pessoa educada com seu colega de trabalho? Você é uma pessoa educada no trânsito, por exemplo? Aqui o pessoal gosta de buzinar bastante, né? Você não tem direito de errar uma faixa, que já tem uma buzinada nas costas. Você é educado? Quando você acorda, você pelo menos luta, se esforça de verdade para ser o mais agradável possível? Ou já tem aquela imagem, né? Nossa, o mau humor em pessoa acordou. O peso, né? É muito feio isso. Você pode estar, às vezes, numa noite mal dormida, quebrou o sono, às vezes teve um barulho, um nenê, alguma coisa que quebrou seu sono, você está com aquele bode lá, aquele jeito. Mas você pelo menos se esforça, né, para ser mais suave, só fica quieto então, não fica lá, né, brigando, chamando, né, cansativo, né, pelo menos ajuda. Analisa isso. Olha aqui o Salmo 133. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Como é agradável a união, como é agradável bons momentos. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. A bênção para sempre, uma pessoa abençoada para sempre. Quando a gente tem união. Então, meus queridos, vamos aprender com os erros. Vamos aprender com os fracassos. Ser inteligente. Já fracassou, já viu o fulano fracassar, o pai, a mãe, a própria áreas da vida, momentos da vida que houve fracasso? Não, vou aprender. Eu vou aprender. Porque, o padrão que a gente muitas vezes trouxe não vai funcionar, não funciona. Então eu vou aprender, vou ser inteligente, vou ser sábio, eu vou pegar aquilo que não funciona e vou fazer agora o que funciona. Eu vou pegar esses pensamentos cativos e fazê-los obedientes à palavra. Então não diga mais que você deixou de fazer alguma coisa por causa do outro. Você deixou de fazer alguma coisa porque você não quis fazer. A gente precisa dar nome certo para as coisas. Eu decidi não fazer. Então eu nunca vou ter nada diferente daquilo que eu estou plantando. Eu nunca vou ser bem tratado maltratando os outros. É simples, tudo que o homem semear, ele vai colher. Depois do culto, a gente vai fazer a nossa intercessão da família. Mas não adianta nada a gente estar ali concordando, abençoa a esposa, abençoa o marido, abençoa os filhos. Lá no carro já está de bico, já está falando, já está brigando, já dorme incomodado. Tudo são sementes.
Tudo são sementes. Onde há união, há progresso. A gente acabou de ler, ó. O Senhor dá a bênção da vida para sempre. Onde tem união, tem progresso. Não dá para progredir na vida sem progredir na mente. Não dá para ir para lugares mais altos sem evoluir na mente. Não, porque a gente já falou, um sonho, você primeiro chega na sua mente, depois você chega no corpo. Você vai fazer uma viagem, ou você vai num compromisso, num médico, numa reunião, você chegou lá primeiro na sua mente. Ó, quando eu chegar lá, vou fazer isso, vai ser assim, tal. Aí depois você chega no corpo. Num sonho é a mesma coisa. Você projeta um sonho, um desejo, um alvo, e você trabalha e você chega lá. Mas por quê? Porque na mente você chegou primeiro. É por isso que tem que ter clareza. Ó, eu quero esse corpo, eu quero esse casamento, eu quero essa vida financeira, eu quero esse padrão. Então eu persigo esse padrão, agora eu alcanço esse padrão. Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza. Feche seus olhos por um momento. Com suas mãos no coração. Analisa isso. Uma nova atitude mental precisa ser estabelecida hoje. Analisa aí. A mentalidade de superação. É impossível mudar a vida sem mudar a mentalidade. A gente já falou isso. É impossível mudar a vida sem mudar a mente. Porque se eu não entender isso, a única vida que eu estou estragando é a minha. A única vida, quando eu não quero mudar, que eu estou estragando, é a própria. Então, Deus não tem isso para nós, para você. Por que muitos ainda estragam a própria vida? Porque ela não acredita no amor de Deus, pessoal. Porque Deus, você sabe, a gente leu aqui várias passagens. Deus quer o seu mal? Não quer. Deus quer que você se dê mal, que você vá para o inferno? Claro que não, a gente já leu aqui várias passagens aqui. Mostrando, o Senhor só espera o nosso melhor, o Senhor está sempre nos impulsionando para coisas maiores. Deus quer o nosso melhor. Mas pensamentos errados é a principal forma de estragar a nossa vida. Não tem como eu ter uma vida diferente se eu penso errado. Eu escolho o que eu vou pensar. Lembra da direção que o Senhor deu para Josué? Medite na coisa certa, Josué, uma vez na semana, uma vez no dia. Não, dia e noite, Josué. Só assim você será bem-sucedido, só assim você vai prosperar, Josué. Só assim você vai alcançar, Josué. Só assim você vai vencer, Josué. Então, não é um dia ou dois, é dia e noite pensando, renovando a minha mente. Pensar certo até aquilo se tornar eu, o novo eu. Então, você assumir uma postura, um pensamento, um jeito de viver, porque você pensou muito, ó, eu sou assim, eu ouvi muito, ó, você é isso, você é isso, você é isso, você acreditou. Agora você toma uma decisão. Eu vou falar, vou pensar, vou dizer, vou declarar até que aquilo se torne o meu novo eu. Eu sou equilibrado, eu sou sábio, o meu casamento é diferente, a minha postura é diferente, eu tenho visão, eu tenho uma visão ampliada, eu tenho foco, eu tenho uma atitude diferente, eu vou melhorar um pouco mais todos os dias até que aquilo se torne eu. Ah, mas eu não gosto, eu não consigo, é indisciplina, então vou me disciplinar todos os dias um pouquinho mais. Eu vou forçar os pensamentos certos, eu vou forçar nos hábitos certos, eu vou ler isso, eu vou fazer aquilo, eu vou tirar isso da minha vida, eu vou ter horário para tudo, até que aquilo se torne a minha rotina, até que eu não precise pensar mais em nada, pronto. Essa é a minha rotina, essa é a minha mentalidade. Ó, eu tenho horário para isso, horário para aquilo outro, ou seja, agora eu sei o que eu tenho que fazer, porque eu tenho um alvo. Eu escolho o que eu vou pensar. Eu vou me tornar essa pessoa de vida abundante, de espírito poderoso, uma pessoa com domínio próprio,
Então, uma pessoa que não conheceu ainda o amor de Deus, ela se maltrata. Porque ame o seu próximo como a ti mesmo. Se eu não me amo para crescer, se eu não me amo para prosperar, se eu não me amo para amadurecer, se eu não me amo para ser uma pessoa gentil, agradável, suave, como é que eu vou amar o próximo, pessoal? Como é que eu vou ser um bom marido, uma boa esposa, um bom profissional? Como é que eu vou lidar bem com as pessoas se eu não lido bem comigo? Isso é amor próprio, isso é o amar o próximo como você se ama. Isso é responsabilidade com a própria vida. Mas o que a gente leu? Como você tem pouca força de vontade, se vendendo como uma prostituta descarada. Você leu aqui comigo? Eu me vendo por um sentimento, eu me vendo por um sorvete, por uma pizza, por uma lascívia, por uma fotografia, por uma raiva, eu me vendo, eu esqueço de tudo, eu me estrago com a minha vida, porque eu tenho pouca força de vontade. Não aceite mais isso. Não entregue os seus pensamentos para o diabo. Chega de acreditar nas mesmas mentiras. Chega de acreditar nas mesmas mentiras. Quais são as mentiras que você estava acreditando ainda? Qual é a incapacidade? Qual é a falta de perdão? Qual é a falta de rompimento que você ainda estava acreditando que não era para você, não era possível, não vai acontecer? Vai acontecer. É só você colocar uma força nisso. Não, eu vou botar força nisso, eu vou fazer. Eu vou ser o melhor marido que eu posso, o melhor pai, o melhor esposo, o melhor profissional. Eu vou perdoar, eu vou tratar bem, eu vou romper nessa área, eu vou fazer, eu vou declarar diferente. Eu não vou mais ficar amaldiçoando a pessoa, não vou mais ficar trazendo peso, não vou ficar levando peso, não vou fazer o que é complicado, o que é difícil, o que dói, o que me exige mais, o que exige de humildade, que exige que eu mate esse orgulho miserável. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Tome essa decisão em nome de Jesus. Tome essa decisão, fale com o Senhor. Fale com o Senhor, peça a direção, peça ajuda ao Senhor. Peça ajuda ao Senhor. Expulse essas crenças malignas. Não aceite mais. Senhor, eu fui rotulado uma vida inteira que eu sou assim, eu sou assado, eu sou descontrolado, eu sou desequilibrado, eu sou assim. Não, eu não sou, eu sou aquilo que o Senhor disse que eu sou. Eu tenho espírito poderoso, eu tenho espírito de disciplina, de força, de coragem. O Senhor me fez para viver uma vida abundante. Eu acredito na vida abundante que o Senhor me prometeu. Eu não aceito mais essas mentiras. Repreendo agora em nome de Jesus. Quais as mentiras que você ouviu uma vida inteira e que talvez você ainda diga para você e para os outros? Repreenda agora em nome de Jesus essas mentiras, que todo mal, toda opressão, todas as crenças malignas, que você não vai conseguir, que você não vai perdoar, que você não vai sair do lugar, que você não tem capacidade. Coloque a mão na sua cabeça agora e expulse e repreenda agora toda maldição, toda sentença lançada contra o seu casamento, que você não daria certo, que você não seria feliz, que esse casamento foi um erro, que você tem declarado sobre a vida do seu cônjuge só coisas pesadas, não muda mesmo, não vai dar certo, isso aqui é um fardo, é um peso, é um arrependimento, eu só vou fazer porque é igreja. Não é isso. Deus não tem isso para você. Repreenda isso agora em nome de Jesus. Meu pai não foi um homem próspero, um homem bem sucedido, eu não tenho sido isso. A minha mãe era uma desequilibrada, eu tenho sido assim também. Houve situações erradas, maus tratos, desequilíbrios, agressões verbais, físicas, e eu vi isso acontecendo na minha casa, na minha vida. Eu repreendo agora todo mal, todo padrão diabólico, todo peso agora nas mentes, todo peso nos corações, todas as palavras, todas as sentenças lançadas, e eu muitas vezes tenho contribuído e lançado também, reforçado aquilo que eu ouvi uma vida inteira. Nós repreendemos agora todo mal, todo pensamento, todo sentimento, toda angústia, todo orgulho, toda falta de perdão, toda mágoa. Nós repreendemos agora. Pega tudo que é seu, pega tudo que é seu em nome de Jesus e saia em nome de Jesus.
estenda as mãos para a sua casa e abençoe a sua família, abençoe a sua esposa, abençoe o seu marido, abençoe os seus filhos, abençoe o seu casamento. Declare a vida abundante, a vida vitoriosa. Não aceite mais retrocessos na sua vida, não aceita, chega de acreditar nas mentiras. Em nome do Senhor Jesus, o que você decide fazer hoje? O que você decide colocar em prática hoje? Não permita mais a estagnação, não permita sair da mesma forma, não permita pensar do mesmo jeito, não permita falar mais do mesmo jeito. Tenha essa mentalidade agora renovada, em nome de Jesus, uma mentalidade de superação. Eu nunca mais vou amaldiçoar o meu casamento, eu nunca mais vou amaldiçoar a minha vida, eu nunca mais vou amaldiçoar as minhas situações, a minha vida, os meus filhos. Eu não vou mais abrir minha boca para coisas erradas, eu não vou ficar apenas suportando, eu não vou ficar apenas aceitando, convivendo de uma forma pesada. Não, Senhor, eu vou trabalhar todos os dias para ser o melhor marido possível, a melhor esposa possível, o melhor pai possível, a melhor mãe possível. Eu vou dar condições para que a paz reine no meu lar, para que a bênção esteja no meu lar. Como é bom ver que os irmãos estão em união, como é bom, como Deus se agrada de ver a família, de ver a igreja, de ver a empresa em união. Eu trabalharei pela paz. Felizes os pacificadores, felizes aqueles que trabalham pela paz. Feliz é você que não é uma pessoa que trabalha pela briga, pelo problema, mas pela paz, porque aquela pessoa que vive trabalhando pela confusão, pelo problema, ela não tem paz, então ela tira a paz dos outros. Então não perca mais a sua paz. A paz tem que ser caríssima, a sua paz precisa ser caríssima. Não aceite retrocessos, não aceite as situações mal resolvidas, não aceite começar as coisas e parar. Não, você é uma pessoa de foco, você é uma pessoa consistente, disciplinada, perseverante. Nós falamos aqui da perseverança, então seja perseverante, em nome do Senhor Jesus. Dê as mãos, se você tiver, dê as mãos para quem está perto de você e concorde com as vitórias dela. Concorde com as bênçãos, concorde com as orações que foram feitas nessa noite e declare em nome de Jesus: Senhor, eu declaro vitórias, eu declaro bênçãos, meu Pai, eu declaro restauração, eu declaro crescimento, eu declaro um povo abençoado, eu declaro um povo abençoado, Senhor, eu declaro casamentos abençoados, eu declaro filhos abençoados, eu declaro crianças saudáveis, meu Pai, eu declaro relacionamentos saudáveis, eu abençoo a vida do nosso povo, Senhor, eu abençoo a vida do nosso povo, eu declaro vitórias, meu Pai, declaro crescimento, eu declaro uma mentalidade de superação, que cada um aqui saia, meu Pai, nesta noite, disposto a botar em prática, meu Pai, na vida, no casamento, na rotina, em tudo aquilo que ela precisa colocar força, meu Deus, para que as mudanças sejam eficazes, meu Pai, radicais, concretas. Eu declaro vitórias, meu Pai, declaro bênçãos, eu declaro respostas na vida do nosso povo, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém, amém e amém.